Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. E eu sou o Rojão. E nós estamos aqui para falar hoje de um tema que eu particularmente achei maravilhoso. Rojão, o que você acha? Diferente, né, cara? Mas principalmente também essencial. E que faz a gente pensar que a gente às vezes fecha os olhos para muitas coisas, né? E importantíssimo, e tá na vida da gente diariamente. Então hoje a gente vai falar dos ilustres anônimos. Quem Pode Podcast. Muito bem, muito bem. Rojão, estamos aqui hoje com duas pessoas incríveis. Primeira entrevista. Dupla, hein? É a primeira mesmo, né? Quem sabe um dia a gente vai ter uma arena cheia de microfones e as pessoas falando e todo mundo auditório. Se ouvindo. Vamos começar no auditório para um dia chegar num estádio. Vai ser o primeiro podcast com mais de 1 milhão de microfones ligados. Praia de Copacabana, espere por nós. Nós e o Rolling Stones. Bom, mas muito bem. O nosso podcast hoje é muito legal porque tem duas convidadas que são especialistas nesta área que a gente vai falar e vamos falar quem são esses ilustres anônimos que são essenciais para nossa vida, vamos dizer assim. Nós estamos aqui hoje com a Ana Rita, que é gerente de comunicação da Solvi, do Instituto Solvi, e com a Beatriz Ramos, que é designer e também formada em gestão ambiental. Então, com vocês, Ana Rita e Beatriz Ramos! Sejam muito bem-vindas, meninas! Olá, tudo bem? Tudo certo. Melhor agora que estamos conversando com vocês. Muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho desse assunto que eu acho que ele é essencial e interessante para todo mundo, mas talvez a gente não pare para pensar, né? Com certeza. Que é a questão da coleta de lixo, resíduos, reciclagem e tudo. E especialmente dos profissionais que trabalham nessa área, desde o coletor até aquele que está ali reciclando, ou não sei como funciona, vocês vão falar melhor pra gente hoje. Em um ano de pandemia, eles não pararam. Exatamente. Não pararam, né? Nunca paramos e ainda bem que nunca paramos, né? Que quem tá falando é a Ana Rita. Queria primeiro agradecer, participar aqui com vocês. Nós aqui agradecemos. Adoro Quem Pode Podcast, tá? É uma querida. Descobrimos quem é a nossa fã. Não, e é muito importante falar disso, né? Falar dessas pessoas que durante a pandemia, né, Bia? Sim, com certeza. Não nos deixaram na mão. É uma cadeia de pessoas que trabalham, né? Uma cadeia logística. Então, a hora que você tira lá a sua sacolinha de resíduo da sua casa, né? Que a gente chama de resíduo até pela conotação negativa que o lixo tem. Então, o nosso coletor, ele faz um papel fundamental, né? Porque ele tira tudo aquilo que você não quer mais, que você não tem mais uso. E aí a Bia, como gestora ambiental, vai poder explicar pra gente um pouquinho, né? Os tipos de coleta, como é que se faz esse processo todo. Era a minha pergunta agora, Bia. Sabe por quê? Assim, a gente entende lixo como lixo e há muito pouco tempo a gente entende como lixo orgânico e reciclável, né? Mas não é só isso, né? Porque pilha é uma coisa, né? Eletrônico, eletrodoméstico, sei lá, que a gente descarta. Me fala um pouquinho de como é que é essa seleção, como é que funciona isso? Sim, na verdade existem vários processos de descarte, né? Então, assim, quando você tira essa imagem de lixo, você traz valor àquilo. Então, não é uma coisa que não tem valor mais, é uma coisa que tem valor. Então, você pode reutilizar, você pode criar uma cadeia circular a partir daquilo, né? Ele pode retornar para o mercado. E para isso existem vários tipos de destinação corretas para diferentes resíduos. Então, o domiciliar, por exemplo, que é mais o resíduo orgânico, é o que a gente tem na nossa coleta comum, o caminhão de lixo que passa lá na frente da nossa casa, né? A gente também tem, por exemplo, a coleta de resíduos privados, que também tem, a indústria também gera resíduo, né? Sim, os restaurantes, muito, né? Os comércios também geram resíduos. A gente tem a coleta de recicláveis, que também é um outro tipo de resíduo, que tem um outro tipo de tratamento. E a gente também tem os resíduos de saúde, que também são resíduos perigosos, né?
que isso trazendo para nossa realidade, né? Isso Tá. não abrindo para outros, porque também existe o resíduo têxtil, também existe o resíduo eletrônico, também existe outros tipos de resíduos. Shopping center. assim, Tudo que a gente faz e descarta É vira um- resíduo. Gera resíduo, exato. Então a atividade humana é... E não é exatamente isso, não é o lixo, porque uma simples embalagem que está limpa, acabou de ser aberta apenas, já virou resíduo. já virou resíduo. Exato. E todo esse resíduo, cada tipo, né, dependendo do tipo, ele tem uma operação para que aquilo tenha menos impacto negativo no meio ambiente. Dá uma destinação para cada tipo de resíduo. Isso. Então, assim, essa é a ideia, né? Da gente pensar nessas pessoas que fazem esse trabalho, que se não houvesse essa coleta, se não houvesse essa separação, se não houvesse todo esse trabalho logístico que tem por trás do caminho, né, do resíduo, como é que a gente ia ficar durante a pandemia? Ó, eu vou fazer uma pergunta antes de outra pergunta. A pergunta que eu faria é a seguinte: vocês têm mais ou menos uma ideia de quanto cada lar produz de resíduo, mais ou menos? Só um... Tá? Tem algumas estatísticas que mostram que cada pessoa produz, em média, 1 quilo de resíduo por dia. Eu acredito, sabe por quê? Eu vejo por semana que eu jogo de lixo reciclável e orgânico também. Então eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, se eu produzo tudo isso, uma casa com 2, imagina uma casa maior. Era uma curiosidade, tá? Agora eu queria falar desses ilustres anônimos que vocês também estão inclusas também, né? Ninguém sabe, conhece o papel importante do trabalho de vocês, mas vamos começar pelo coletor. Se vocês puderem falar de cada etapa. O coletor é aquele que está no caminhão pendurado pegando o nosso lixo. Isso. Exato. O coletor, ele tem todo o seu trabalho, né? São equipes que trabalham com o motorista e os coletores. E aí eles se organizam e fazem uma rota, né? Numa rota de coleta, onde eles vão passando pelas ruas que eles vão coletando o resíduo. A gente tenta fazer horários para que não impacte no trânsito, né, da cidade, que isso é muito importante. E a coleta, então, ela acontece 24 horas por dia. Ana, interessante você falar isso. Então, existe uma logística para também ajudar na questão da população, trânsito, circulação, e também existe uma questão, uma preocupação com esses profissionais, porque assim, nós estamos em época de pandemia. Supostamente, quando a gente está mais em confinamento, não era para estar na rua. E eles não deixaram de trabalhar, estão ali direto. Existiu ou existe alguma ação para melhorar as condições de trabalho para eles também na pandemia? Existem muitas ações, né? Que legal. Nós criamos um grupo de prevenção, a Covid específica, onde você trabalha uma série de conscientizações, orientações, mudanças no caminhão, né? Para que eles possam ter água para lavar as mãos, para que eles possam ter conscientização em relação à prevenção, né? Esses caras correm, né? É um exercício... Não, e agora ela falou uma coisa, eu fiquei pensando, o cara tá com sede debaixo daquele sol, e aí, tá com aquela luva com sujeira na mão, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Na rota você tem momentos de parada, de pausa. Onde ele vai lavar a mão, se Sim. higieniza para poder se alimentar ou mesmo beber água. Exato. Né? Não é a exato. qualquer momento. Vocês fazem Não. essa orientação para eles também. Tudo é orientado. Que E legal. muda de estação para estação. Ou não? Ou é algo padrão? Você diz de prestador de serviço. No verão aumenta o intervalo. Ou diminui o intervalo. Ou não? Acredito que sim, porque aí passa mais calor, bebe mais água, Isso, né? aí fica a critério de cada um, né? Mas o importante é que eles tenham a orientação de lavar as mãos, De se né? proteger, De se proteger. né? Exatamente. Dentro dessa cadeia, eles colocam no caminhão, seja de coleta seletiva ou não, eles levam para o caminhão. Para onde vai isso? Tá, dependendo do ponto da cidade, aqui no caso de São Paulo, porque para cada cidade é um arranjo diferente. Tá. Mas em São Paulo existem alguns pontos de transbordo, onde o caminhão, que é menor, ele vai para uma estação de transbordo e esse resíduo então é transportado para uma carreta maior. Ok. Aí essa carreta maior, ela vai então para um aterro sanitário. Isso é inteligente porque você, por exemplo, um caminhão pequeno e uma carreta grande, a carreta grande não consegue circular na cidade. E você ficar um monte de caminhãozinho andando... É uma questão de logística mesmo, né? Porque se você fosse pensar que todos os caminhões teriam que ir pro aterro para descarregar, para depois voltar pro setor,
você perderia também muito tempo de operação. É inteligente então, o sistema. transbordo são esses pontos de apoio, né? Que legal. ajudam. Agora, e junto com o transbordo tem as estações também grandes de triagem de recicláveis. Então a coleta seletiva, ela leva, e aí em parceria com as cooperativas é feita a separação dos recicláveis. Então não é que tudo vai para o aterro, Tá. né? Existe sim uma onde triagem faz a correta. seleção ali, Isso. a triagem. Eu esqueci de perguntar uma coisa. Quanto mais ou menos um coletor, ele corre na rua, percorre, coitado, né? O cara é um maratonista quase. É em média mais ou menos uns 10 quilômetros por dia, mais ou menos. É porque assim, depende da localização. Então, Tá. cada local tem um setor. Então, isso vai sempre ter uma variação, né? Só uma pergunta, percorre, quando se diz percorre, é o trajeto do caminhão ou o quanto Não, ele... Ele corre. Nossa, A gente é tem muito até bom. também alguns coletores, né, que são atletas, que já ganharam São Silvestre. Olha que legal. Olha Que que legal. Muita bacana. gente legal, é. Que legal. O mesmo coletor que passa para pegar o orgânico é o mesmo que passa com outro caminhão ou não? São equipes diferentes? São equipes diferentes. Né? Treinamento diferente, dependendo do setor que ele faça, tem adaptações. Então, por exemplo, uma área onde você tem uma comunidade e que não dá para entrar com o caminhão. A gente tem algumas adaptações de veículos específicos para andar em vielas. Então, aí são equipes diferentes. Cada equipe tem... Difícil acesso. E a gente também vê essa diferenciação pelo uniforme, né? É diferente, Os uniformes né? também são diferentes. O da coleta reciclável é o verde e o da domiciliar é o cinza. Rojão, será que entre eles, olha, tem aquela coisa de meu uniforme é melhor que o seu, né? Aquela disputazinha. Eu não sei, mas eu tenho a visão que assim, eu não sei, mas deve ter de tudo. Deve ter o cara que é sério, deve ter o engraçadão, deve ter o que canta. Como em qualquer deve, lugar. como em todo né? lugar. O maratonista que corre São Silvestre. Deve ser divertidíssimo, cara. A chegada na garagem, ela é um momento muito, muito bacana, assim, porque é quando reúne todas as pessoas, a gente tenta trazer ali o máximo de Pô, esse pessoal é legal. bem-estar. Agora me Esse pessoal diz, é legal. meninas, me digam uma coisa. Eles de alguma forma se sentem um pouco excluídos ou não valorizados, assim, como ser humano? Porque, assim, as pessoas não olham realmente. Eu me lembro que no final do ano, geralmente, tem a caixinha do lixeiro, né? Que a gente chama, do carteiro, aquela coisa toda, para tentar ajudar um pouquinho essas pessoas. Mas, assim, eles se olham assim ou não? Eu acho que hoje em dia já mudou bastante. Que né? bom. Até por conta de muito treinamento que a gente faz na empresa, e a gente tem feito muito reconhecimento do trabalho internamente. Né? São pessoas que cada vez mais estão mais bem qualificadas. Então a ideia da empresa é promover o crescimento profissional, né? Daquela pessoa. Então não mantê-lo na mesma condição que ele entrou. Então muitas dos nossos coletores, eles passam a estudar, eles passam a desenvolver uma atividade de corrida, eles começam a se trocar com os seus colegas de trabalho, e com isso eles vão crescendo. Que né? legal. Pessoalmente e profissionalmente. Ele tem um plano de carreira para eles? Ele tem um plano de carreira lá dentro? Você começa como coletor, não sei se você vira um líder dos coletores, depois você... Motorista, não sei, né? Isso. E depois ele passa a ser interno? Ou... Existe né, um plano de carreira. Lógico que vai depender também do desempenho daquela pessoa, do quanto ela vai se colocar dentro do trabalho, né? Mas sim, existe o plano de carreira, existe o líder de equipe, existe aquele planejador de rotas, então ele pode vir a ser uma pessoa que venha a trabalhar nisso. Então tem muitas histórias. Tem histórias de gente que entrou como coletor e depois virou motorista e líder de equipe. Então, Supervisor. Supervisor de área. Hoje a gente tem um programa que se chama Trilhas de Carreira, né? Que bom dentro da isso, hein? empresa. E aí o que a gente fez? Em apoio com os departamentos, né? Comunicação, gestão de pessoas, a gente mostra para as pessoas quais os caminhos que elas podem traçar dentro da empresa. Né? Então, não só verticalmente, porque, né, na hierarquia, mas você também, como pela amplitude do grupo, você também tem os movimentos horizontais. Você pode se manter na mesma função
Mas você pode ir para um outro estado, você pode trabalhar em uma outra VS com um outro tipo de serviço. Ok. Então, e isso vale para todos, não só para a galera administrativa, o operacional também. Uma questão com os resíduos que eu penso. A gente não faz ideia, a gente sabe que quando você faz a coleta seletiva, você separa ali, né, o que é papel, alumínio, sei lá, até Plástico, vidro, PET. plástico e tal. Aí você fala, sei que vai para algum lugar, mas aí o que eles fazem com isso? Eles vendem isso? Quem que fica com esse material aí no final? E mesmo o lixo orgânico, o que é que se faz com isso? Tá. Existe uma cadeia de recicladoras. Aí são outras empresas que compram esse material, tá? E aí elas vão transformar isso em matéria-prima. Então, por exemplo, os plásticos, eles vão trabalhar para formar pellets de plástico, que depois vai ser reaproveitado, né, numa indústria. Então, todo o papelão ele vai ser enfardado, vai ser processado pela indústria papeleira, então eles vão vender. Então, é como se fosse uma cadeia de venda reversa, né? Onde você faz um beneficiamento daquele resíduo reciclável e daí entra para venda para as indústrias mesmo. Então, O resíduo vira recurso. Vira recurso. E aí quando eles compram já tá todo em fardos, tá tudo separadinho, tá limpo também para eles. Sim. Isso. Porque isso falta na população, né? Se conscientizar. Primeiro que a gente não sabe direito o que dá para reciclar ou não. Tem gente que joga isopor e não sabe que isopor não é reciclável, né? E aí a gente não sabe muito bem, por exemplo, vou reciclar papel higiênico, pô, né? Vamos reciclar. E não é assim. Você fala, não, o papel sujo de comida também não, né? Então, no mínimo que você faz, já faz um pré-tratamentozinho na sua casa. Mas nem tudo. Aí você pega um pedacinho de papel de bala, é papel plástico. Esse é plástico, põe no reciclável. Isso aí atrapalha ou é indiferente? É indiferente, porque nós temos as centrais de triagem que fazem com que você tenha essa separação dos itens. Então, o importante é as pessoas tentarem colocar os itens limpos, né? É só isso que a gente pede. Porque se você coloca, por exemplo, um pote de iogurte que está na metade cheio de iogurte. Não, aí orgânico mas junto acontece. Acontece. E aí é isso que estraga, vamos dizer assim, pote, né? O pote do requeijão com a borda melada por dentro. Ele tá vazio, mas tá melado. É isso, né? É ideal que esteja Que mais esteja limpinho. Eu não tá? vou dizer que eu lavo com sabão, mas geralmente pego uma água, dou uma boa limpada. É que não é nem a questão de lavar com sabão. É, por exemplo, você vai lavar sua louça, aproveita a água corrente que tá ali e já deixa o resíduo ali embaixo. Que ele Pra já dar uma dá uma passada. boa... Entendeu? Boa ideia, Beatriz. Olha só, né? Nada como ser inteligente. O que é o estudo, hein, Rojão? Viu? E a questão dos orgânicos, que a gente pensa, aquilo é lixo que não se faz nada. E aí, o que é feito com isso? Então, a questão dos orgânicos, hoje a gente tem um descarte correto, né, dos orgânicos que vai para os aterros sanitários e não simplesmente deixado nos aterros sanitários. Hoje, o aterro que recebe os resíduos aqui de São Paulo, a gente tem as termoelétricas, que a partir da decomposição dos resíduos orgânicos, né, que gera o biogás, esse biogás ele é tratado e a gente consegue também gerar energia através da coleta do biogás. Ou seja, vocês conseguem produzir energia e essa energia vocês dão que destino a ele? Ela é distribuída, né, para empresas privadas e também é utilizada dentro da própria UVS. Que legal, porque no final você começa a aproveitar o máximo de tudo, né? Exato. Agora, uma coisa interessante, porque pensando nessas pessoas que estão por trás de toda essa cadeia que garante a limpeza, a saúde pública, né? E a comodidade da gente ter as ruas limpas, e você não precisa se preocupar com o descarte, né? Todo mundo que trabalhou ficou o ano aí da pandemia, ninguém parou para pensar nessas pessoas, mas o Instituto Solvi resolveu homenagear com uma campanha que é a #Valeu. Exato. A gente, no ano passado, fez uma primeira campanha que chamou Um Gesto de Gratidão, que era justamente para encorajar as pessoas a continuarem nos seus trabalhos, que era muito importante, que a gente era muito grato que o nosso público operacional ainda continuasse trabalhando. Essa campanha deu muito certo e nós somos gratos porque nós temos o nosso trabalho.
mas teve muita gente que perdeu os seus trabalhos, que perdeu sua renda. Então, a campanha tinha esses dois lados. Tá. O lado de agradecer para quem continuou trabalhando e o lado de pedir solicitação de doações de cestas básicas para as famílias que não puderam continuar trabalhando durante a pandemia. Não necessariamente que trabalham envolvidos só nesta área de descarte. Não, para populações Pensando realmente em todo mundo que está passando por necessidade. Exato. Poxa. Porque nós tivemos os nossos empregos mantidos em função do fato de que a gente é um serviço essencial, né? No sentido da coleta, né? A gente, quando mantém uma cidade limpa, a gente mantém saúde pública, né? Então, indiretamente. Uhum. E a campanha, ela começou a quando? Então, a gente teve essa primeira onda da campanha, que foi no ano passado, nos meses também de março, abril e maio. Uhum. E agora, esse ano, a gente vem com a hashtag Valeu, que é Valeu por um ano de serviços prestados sem interrupção. É a segunda edição. É a segunda edição. Legal, então todo mundo que quer aderir à campanha, basta fazer ali o gesto do joinha e a hashtag Valeu. Exato. E isso vocês estão mostrando para esses profissionais, falando, ó, tá todo mundo aderindo e vendo o valor de vocês? Isso, exatamente. Porque assim, a campanha, ela vem justamente porque com ou sem pandemia, a gente tem que entender, a população precisa entender a importância dos serviços de coleta, tratamento e limpeza, né? Da cadeia inteira, não só da coleta, que é o pessoal que a gente vê. Então, a gente também trabalhar essa conscientização com a população, né, da importância desse serviço e que não é só a responsabilidade de quem coleta o resíduo, também é a nossa responsabilidade de deixar ali o resíduo no horário correto, de ajudar o meio ambiente, exato, de colaboração. Então, a gente está tentando fazer, a gente está conseguindo fazer esse movimento, né, já começou das pessoas postarem uma foto, fazendo joinha, fazendo o hashtag Valeu, colocando nas redes sociais, que a gente está repostando nas nossas mídias, né? Para mostrar justamente esse movimento, né? A amplitude dos nossos serviços. Que legal, que legal. E a gente já tem alguns casos, assim, de crianças que escreveram cartinhas agradecendo, de pessoas que saem na janela para aplaudir, para participar. Então, aí as pessoas vão para a janela, então assim, as pessoas já estão começando a ter uma consciência de que... E a gente percebe também isso na rua, né? As equipes que saem na rua, muitas vezes elas recebem elogios e tudo. O pessoal tem sido mais gentil com o caminhão. Atencioso, né? Atencioso. Então, antigamente, você via a pessoa xingar o caminhão. Ah, o que tá esse caminhão aqui atrapalhando? Na rua, atrapalhando. Isso. Hoje em dia, não. Hoje a gente já percebe que tem pessoas que veem o valor disso. Existe uma gentileza, né? Inclusive, os catadores de rua, que muita gente reclama, aquele cara puxando aquela carrocinha, tá? Esse cara também é importante nessa cadeia, né? Porque ele pega os recicláveis e leva para algum lugar. Sim, com certeza. Gera uma rendazinha para ele e recicla coisas e tira mais, assim... Isso era uma pergunta que eu ia fazer lá atrás a respeito do aterro. Antigamente tinha os garimpeiros. Hoje tem isso ou ele é restrito, é fechado, é um lugar como... O que são os garimpeiros, Rojão? Garimpeiros do lixo. Eles iam em lixões e ficavam fuçando para pegar coisas. Então, essa é a diferença, né, de um lixão para um aterro sanitário ou um aterro controlado. Os lixões, eles eram locais onde se jogava o lixo abertamente. E aí as pessoas podiam entrar e tudo. Mas só que não é uma atividade salubre, não é uma condição humana correta, né, aceitável. Então, nos nossos aterros e nos aterros sanitários, não é permitida a entrada de pessoas. Tem todo o controle ambiental também, né? Que no lixão você não tem. Então, ali no lixão você tem o resíduo todo jogado no chão, que pode contaminar o solo, pode contaminar o lençol freático, vai ter lá a liberação do gás de decomposição sem tratamento, né? O que aumenta o processo lá do aquecimento global e tudo mais. No aterro você não tem nada disso. É tudo controlado. Então, tudo é impermeabilizado, tudo é coletado, tudo é tratado para não ter... O resíduo fica coberto, né, por camadas de terra. Então, eu acho que antigamente, né, eles
consideravam que aqueles aterros onde tudo era jogado como realmente uma caça ao tesouro. De repente achou alguma coisa. Hoje não, hoje é tudo tão tratado que o que chega lá realmente no aterro é aquilo que é realmente... já é um rejeito, né? Um rejeito total, né? Exato. Poxa, mas essa campanha tem sido muito legal porque realmente acho que tem que ser conscientizar que existem pessoas, existem vidas por trás de serviços essenciais, não só esse, mas esse é um muito importante pra gente, né? E sendo uma cadeia, né? A minha vida depende da dele, a dele depende de outro e vai depender. Estamos todos dependendo uns dos outros aqui, a gente tá pra se ajudar. E novamente, né? Não é só o coletor, tem muita gente, como a Beatriz falou, né? Muita gente nesta cadeia aí de organizar isso, de dar um destino correto, de se preocupar com a questão ambiental que você falou, dos gases, né? Você que é formado em gestão ambiental, você deve prestar bastante atenção nisso, né? Sim, não, com certeza. Mas também, assim, principalmente para trazer visibilidade para essas pessoas. Porque a gente sempre ouviu, nossa, se nada der certo, eu vou virar gari. É sabe? verdade. Então, assim, não é isso. Entendeu? Então, ele é uma gente... pessoa importante, que tem um serviço importante na cidade e que não é porque nada deu certo. Entendeu? Ele é uma pessoa com uma função super importante na cidade. A gente traz essa visibilidade para a população e isso sai, né, da cultura. As pessoas começam a dar valor realmente para esse... Você sabe que isso que você falou realmente é uma verdade, porque hoje as pessoas não falam mais, se nada dá certo eu vou virar gari. Se nada dá certo eu vou ser podcaster. Né? Mas além da campanha para todo mundo mostrar o apoio, postando lá o joinha e a hashtag valeu, o Instituto Solvi continua pensando na questão daqueles que estão passando necessidade porque perderam os empregos. Exato. E aí vocês também estão fazendo uma campanha de doação de cesta básica. Isso mesmo. Então, a empresa, ela, por meio das suas unidades, a gente tem bastante contato com comunidades no entorno. Então, a gente vai coletar cestas básicas, né, que as pessoas doarem. E vamos colocar uma a mais. Então, se você doa uma cesta, o Instituto Solvi vai lá e doa uma outra. Aí, assim, a gente consegue atender 2 famílias. Que legal. E qual é a meta? Bom, a gente tem uma meta, porque o Instituto Solvi faz 20 anos esse ano, de atingir 20 mil famílias. Ano passado a gente teve muito sucesso e conseguimos 17 mil famílias. Então esse ano vamos ver se a gente consegue as 20 mil. Vamos conseguir sim, vamos. Bora lá, na verdade a gente precisa conseguir 10 mil doações para chegar a 20 mil, né? Que o Instituto Solvi vai dobrar essa meta, né? De 10 mil para 20 mil, quem sabe, né? Vai 40 mil. Vai. Não funciona assim, quem né? sabe a gente faz quando fizer 40 anos, aí chega lá. Não, mas se a gente chegar, sabe, a 20 mil famílias, é incrível isso, vou te dizer. Eu, ano passado, entreguei algumas dessas cestas, né? Entreguei umas centenas delas. E é muito emocionante. A hora que você entrega a cesta básica para aquela família que está realmente passando necessidade, ela transforma a sua vida. Você fala, nossa... A gente às vezes não enxerga o quanto algumas coisas são importantes, né? Esse podcast, ele surgiu realmente de um ato de ver que poucas coisas podem fazer uma pessoa feliz, né? Não é a mesma coisa, mas eu entendo também que às vezes um gesto que você doar uma cesta de R$60 que para você não faz diferença, para aquela família faz tanta diferença. Exato. Ajuda tanto, porque se o cara ganha ali o básico, ele não precisa gastar, às vezes ele acerta uma conta de luz que está atrasada porque ele está sem dinheiro. Então, assim, ações como essas são super importantes. Ao longo dessa pandemia, eu pessoalmente tenho doado algumas cestas. Sempre aparece um amigo, tô aqui, tô ali. Até uma hora eu falei, gente, vamos parar, porque assim, o dinheiro também tá aí. Não é brincadeira. Mas assim, você escolhe algumas causas e ajuda. A gente da produtora também ajuda algumas instituições. Isso é muito importante, né? Não vamos olhar só para o nosso umbigo, vamos olhar para quem está realmente precisando. E é o que você falou, né? É emocionante você ver a pessoa que está ganhando uma cesta básica e está fazendo diferença para ela. Com certeza. Com certeza, é muito emocionante. E eu quero doar agora, como é que eu faço? Para doar? Você quer doar, Rogel? Sim, eu vou doar.
A gente vai doar. Muito bom. Bom, agradecemos já aí o Quem Pode Podcast pela doação. O Ombudsman vai doar também. Opa! Então, você precisa entrar na página do Instituto Solvi, que é institutosolvi.com ou institutosolvi.com.br, e lá tem uma página específica para doar. Mas já está bem fácil de acertar. Você pode doar para algumas regiões, alguns estados onde nós temos as operações, porque a gente entrega. Ah, então não é só São Paulo. Por exemplo, quais seriam outras regiões que vocês entregam? Tá, a gente tem Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Goiás. Goiás. Então, são vários estados no Brasil e nós fazemos questão de entregar as cestas e gerar evidência da entrega. Então, é certo que essa cesta básica ou esse valor que você doou, porque você pode doar a partir de R$10. Às vezes a pessoa fala, poxa, uma cesta é muito para mim. E olha, qualquer ajuda é ajuda. Ah, então necessariamente não é assim, uma cesta custa R$60, que eu tenho visto que em média tudo é o que custa uma. Isso. Mas assim, a pessoa não tem condições. Se for, eu posso dar 10, ela pode dar R$10. Ela Exatamente. não precisa necessariamente ser múltiplos de 60, é isso? Exato. Não. Tá, ok. Então aí ela vai colocar R$10, o Instituto Solvi vai colocar mais 10. Tá. Então a gente está sempre dobrando as doações. E aí chega a ser uma cesta básica. Existem algumas localidades que a gente conseguiu algumas parcerias, então a gente está com cestas a um preço reduzido. Que bom, o que bom também é muito bom. Porque cada real conta nessa história toda aí, né? Exatamente, cada real conta. Existem empresas que estão aderindo também e doando algumas cestas, assim? No ano passado, que a gente ficou com a campanha por mais tempo, sim, nós tivemos muitas empresas que entraram na parceria com a gente. Uhum. E, inclusive, as empresas que entrarem em parceria ou as pessoas que doarem, todas elas, a gente manda um agradecimento e pergunta. De repente, aquela empresa quer também que a sua logomarca esteja nas nossas redes sociais, a gente faz também essa divulgação do bem, né? Uhum. Porque é importante para as pessoas saberem que quem é essa empresa que faz o bem, né? Uhum. Quem são as pessoas que estão nessa corrente de buscar um mundo melhor. E se você não pode doar e você pode divulgar, já é uma grande ajuda, porque às vezes você já doou para uma outra instituição, mas você fala, olha, que legal, vamos apoiar, divulga. Isso já ajuda bastante. É como aqui o Quem Pode Podcast, além da gente doar a cesta, é claro, a gente também está ajudando a divulgar. Com certeza. Porque a gente acha importante que esse tipo de ação seja espalhada realmente, né? É muito importante. E muito legal o fato do Instituto Solvi tomar essa iniciativa lá atrás, no começo da pandemia, e está dando sequência, né? Muito bom mesmo, né? Sim. A gente percebe, a gente faz uma atividade de dia do voluntariado em todas as localidades onde a gente atua. E esse ano não tem como fazer o multirão, né? Que eram aqueles multirões de arrumar uma escola, arrumar um espaço público. Então, toda essa verba está sendo destinada à ação mesmo da campanha da doação das cestas básicas. Poxa. Em todas as localidades, né? Não Que só legal, né? Legal. Então, as localidades onde a Solvi está presente, vocês estão fazendo essa ação para ajudar mesmo, né? Exato. Poxa, que bacana. A Solvi tem alguma cidade praieira? Cidade praieira. Não, porque aí eu levo a minha cesta pessoalmente. Faço uma Ele semana. quer ficar na praia, entendeu? Aviso lá em casa que eu vou ficar uma Salvador, semana Rio de fora. Janeiro. O Grupo Solvi Essências Ambiental, ele atua em Salvador. Então a gente faz toda a limpeza da praia. Tem também Lima, né, no Peru, se quiser. Ah, que legal, não sei só o Brasil, tá vendo, Não. Rogério? Pode pegar sua mala e... Benê, tô indo, volto daqui a uma semana, viu? Olha, E tem praia de Rio também, né? Rio de Então pode ir lá, né? Para o Pará, para o Rio de Janeiro. É verdade. Então eu vou doar várias, aí eu vou uma semana. Vai uma em cada uma. Eu tô achando que essa doação dele tá mais com outro objetivo. Acho que ele quer tomar sol. Quer viajar, quer passear. Ele vai montar nos caminhões e sair pedindo carona na estrada. Aí eu tô indo doar a cesta. Você sabe que tem muita criança que para e quer conhecer o caminhão. A gente tem casos assim de criancinhas que pedem para usar uniforme. É tão bacana. E é legal mesmo. O caminhão é alto, ele não é baixo. É bem interessante subir num caminhão, né, Bia?
Você sabe que se cabine. existisse um brinquedo que fosse um caminhão de lixo, como há um caminhão de bombeiro e carro de polícia, as crianças iam gostar. Porque tem um lúdico em cima disso, né? Por pura inocência. É o que eu falei no filme, acho que Os Excêntricos Tenenbaums, que o vô leva os netos, que são todo certinho, porque o pai é todo certinho, eles se penduram no caminhão de lixo e estão lá curtindo pra caramba, né? Eu falei, putz, era eu. Quando eu era pequeno, eu queria subir. Eu tinha um Playmobil, não era um brinquedo Playmobil, era um brinquedo de bonequinhos. E tinha o caminhão de lixo, que era mais legal, cara. Ele era laranjão. Eu gostava muito disso, lá nos anos 80, século passado. Ele tava mentindo, era mais baixo que isso aí. Eu acho que isso aí era na década de 40 e 50. Mas meninas, muito legal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muita informação boa. Muita, eu acho que a gente teria papo para muitas mais outras oportunidades. Teremos, na verdade. Fica né? aqui já o convite para voltar. Porque, pelo menos da Beatriz, eu já sei que além dela ser designer, ela ser formada em gestão ambiental, você também desenha, você curte essas coisas, né? Desenho. Inclusive, aqui está aberto, se vocês quiserem deixar os canais pessoais, mas a gente gostaria que vocês também falassem quais são as mídias para seguir o Instituto Solvi, tá? Mas fala do seu desenho primeiro. Não, é assim, eu sempre fui ligada mesmo, né, com desenho, minha família inteira. Então é uma forma de eu me desligar um pouco, assim. É demais, né? Se desligar, eu desenho o dia inteiro no trabalho. Você chega lá, design gráfico. Vou estar trabalhando, eu tô desenhando. Nem vejo o tempo passar, porque é tão bom que Olha aí, o dia passa rápido. O Instituto Solvi podia criar alguns personagens para no futuro virar uma animação 2D e aí você já é. Mas a gente já tem os personagens. Já tem os personagens, a gente já que legal. desenhou de todos os colaboradores, tem o técnico de segurança, tem o coletor, tem o varredor, que a gente também tem essa questão do varredor, né? Nas operações. Tem o profissional que trabalha com resíduo de saúde, tem todo mundo lá, desenhadinho. Olha, já sei, olha agora eu vendendo meu peixe aqui, Rojão. Qualquer dia eu vou apresentar um projeto de animação 2D para conscientização da população através da minha produtora com a Solvi. Não, com certeza. Mas e aí, quem quer seguir o Instituto Solvi, quais são as mídias sociais? Isso, vamos lá seguir, porque todo também a questão da transparência, né, que a Ana deixou aqui bem frisado, a gente também vai colocar nas redes sociais. Então, quando a gente começar a fazer as doações, né, começar as entregas das cestas, a gente vai colocar tudo lá para o pessoal ver onde que as cestas estão sendo entregues, né, como que estão sendo feitas as ações. Então, o do Instituto Solvi, o Instagram é @Instituto Solvi. E o da Solvi, que o pessoal pode seguir também, né? A gente tem no Instagram, que é o @SolviEssences, e LinkedIn e Facebook, que é o Solvi Essências Ambiental SA. Legal. Quem quiser conhecer um pouco dos teus desenhos, tem algum Instagram aí? Tem o meu Instagram também, que se chama Bia que Desenha. O A do A Bia que Desenha é AH. AH Bia que Desenha, né? @AH Bia que Desenha. Legal, pessoal. Vamos seguir aí, principalmente para quem doou ou para quem quer conhecer um pouco do trabalho do Instituto Solvi, né? Vamos seguir para a gente se ajudar mutuamente também. Poxa, eu agradeço muito vocês pela presença. Parabéns pela iniciativa. Vocês também fazem parte dessa equipe toda, dessa cadeia toda que dá um destino correto, com toda a consciência ambiental para todos os descartes, né? Vocês não são a única empresa de São Paulo, né? Mas estão fazendo um trabalho espetacular, não só em São Paulo, como em outros estados. Parabéns por todo esse trabalho, por vocês estarem aí, pela essa iniciativa. E pessoal, vamos ajudar, vamos doar, vamos marcar aí para todo o coletor ficar feliz, falar, olha, quanta gente tá olhando pra gente, né? Vamos dar um pouco de carinho, que é isso que esse mundo tá precisando, de mais carinho e de mais amor. Gentileza gera gentileza. Exatamente. Com certeza. Deixa aí o seu joinha, então. #valeu para todo mundo que trabalhou durante a pandemia e manteve aí a cidade limpa para nós. Muito obrigado, Beatriz. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Rojão. Muito obrigado. #valeu para vocês. Valeu, pessoal. Vamos lá, vamos doar e vamos apoiar esta campanha. Chegando nos 20 mil. É isso aí. E semana que vem teremos um podcast mais do que especial para quem gosta de astrologia. Até quinta-feira que vem. Beijo! Tchau!